Você já se sentiu perdido em um labirinto de escolhas? Aquela sensação de estar em uma encruzilhada, com inúmeros caminhos à frente, mas sem saber qual direção tomar. Decisões sobre carreira, relacionamentos, finanças, saúde. A cada dia, somos bombardeados com a necessidade de escolher, e a pressão para acertar é esmagadora. Será que existe um mapa secreto, um guia infalível, que nos leve ao destino certo? Ou estamos condenados a tatear no escuro, esperando que a sorte nos sorria? E se você já buscou orientação divina, mas sentiu que o sinal estava fraco ou inexistente? Já se perguntou por que Deus parece tão silencioso em momentos cruciais? Por que algumas portas se fecham, mesmo quando oramos com fervor? Será que a vontade de Deus é um enigma indecifrável? Ou existe uma linguagem que precisamos aprender a decifrar? E como diferenciar a voz de Deus da nossa própria voz ou do barulho do mundo? Bem-vindos a uma exploração profunda sobre a orientação divina nas decisões cotidianas. Não vamos oferecer respostas prontas ou fórmulas mágicas, mas sim uma nova perspectiva sobre como o GPS divino opera em nossas vidas. Prepare-se para questionar suas próprias suposições, para desvendar os mistérios da direção de Deus e para descobrir que a orientação divina não é um evento isolado, mas um diálogo contínuo, uma dança com o Criador. Fique conosco até o final, porque a clareza que você busca pode estar mais perto do que imagina. O GPS divino, mais do que uma voz, uma orquestra de sinais. Por muito tempo, a ideia de orientação divina foi romantizada como uma voz audível vinda dos céus, um sinal inequívoco, uma placa luminosa apontando a direção. Mas a realidade é que o GPS divino opera de maneiras muito mais sutis, complexas e paradoxalmente mais acessíveis. Deus não se limita a um único canal de comunicação. Ele usa uma orquestra de sinais para nos guiar. E a nossa tarefa é aprender a ouvir a sinfonia completa. Imagine um navegador experiente. Ele não depende apenas de um único instrumento, mas de um conjunto de ferramentas. O mapa, a bússola, o GPS, as estrelas, o vento, as correntes marítimas. Cada um oferece uma peça do quebra-cabeça, e a sabedoria está em integrar todas essas informações para traçar o melhor curso. Da mesma forma, a orientação divina se manifesta através de múltiplos canais. A palavra escrita, a bússola principal. A Bíblia é o nosso manual de instruções, o mapa que revela os princípios e o caráter de Deus. Ela não nos dará a resposta para cada decisão específica, qual emprego aceitar, com quem casar, mas nos fornecerá os princípios eternos que devem nortear todas as nossas escolhas. Ela é a nossa bússola principal, que nos impede de desviar do caminho da verdade e da justiça. Ignorar a palavra é como tentar navegar sem um mapa. A sabedoria, o conhecimento do terreno. Deus nos deu inteligência e capacidade de raciocínio. A sabedoria, muitas vezes, vem da experiência, do estudo, do conselho de pessoas maduras e da reflexão. É a capacidade de discernir, de ponderar, de analisar as consequências de nossas ações. A orientação divina não anula a necessidade de pensar, mas a aprimora. É como um navegador que, além do mapa, conhece o terreno, as peculiaridades do clima e as características do seu navio, as circunstâncias, os ventos e correntes. Deus também fala através das portas que se abrem e se fecham, dos encontros inesperados, dos desafios que surgem e das oportunidades que se apresentam. As circunstâncias não são meros acasos, muitas vezes são a mão de Deus nos direcionando. É como o vento que empurra as velas de um navio ou a corrente que o leva a um novo porto. É preciso estar atento, discernir e não confundir uma porta fechada com o fim do caminho, mas talvez com um desvio para um destino melhor. A comunidade, a tripulação experiente.
Deus nos criou para viver em comunidade. O conselho de amigos sábios, mentores espirituais e líderes de confiança pode ser um canal poderoso de orientação. Eles podem ver o que não vemos, oferecer perspectivas diferentes e nos ajudar a processar nossas decisões. É como ter uma tripulação experiente a bordo, que compartilha seu conhecimento e ajuda a manter o navio no curso. A paz interior, o sensor de alinhamento. Embora não seja o único critério, a paz que excede todo entendimento é um forte indicador de que estamos alinhados com a vontade de Deus. Quando uma decisão traz uma profunda sensação de paz, mesmo diante de desafios, é um sinal de que estamos no caminho certo. Por outro lado, uma inquietação persistente pode ser um alerta para reavaliar. É como um sensor no navio que indica se ele está em equilíbrio e navegando suavemente. Entender que a orientação divina é uma orquestra de sinais nos liberta da frustração de esperar por uma única voz. Ela nos convida a uma postura de atenção, discernimento e integração, onde cada elemento contribui para a clareza do caminho. É um convite a uma dança com o Criador, onde Ele nos guia através de cada passo, cada nota, cada compasso da nossa vida. O tempo de Deus, a arte da paciência no processo de orientação. Um dos maiores desafios na busca por orientação divina é a nossa impaciência. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde esperamos respostas rápidas e soluções imediatas para nossos dilemas. No entanto, o GPS divino muitas vezes opera em um ritmo diferente, um ritmo que exige paciência, perseverança e uma profunda confiança no tempo de Deus. Imagine um agricultor. Ele não planta a semente hoje e espera colher amanhã. Ele entende que há um processo, um tempo para o solo ser preparado, para a semente germinar, para a planta crescer e amadurecer. Ele faz a sua parte, planta, rega, cuida, mas sabe que o crescimento e a colheita dependem de fatores que estão além do seu controle. Da mesma forma, a orientação divina nem sempre se revela de uma vez. Às vezes, Deus nos dá o próximo passo, e só depois que o damos, o passo seguinte se torna claro. Por que Deus não nos dá o mapa completo de uma vez? Talvez porque Ele esteja mais interessado em moldar nosso caráter do que em nos dar respostas prontas. A espera nos ensina a depender dEle, a confiar em sua soberania, a desenvolver a paciência e a perseverança. É no processo de busca, de oração, de estudo da palavra, de reflexão e de espera que somos transformados. É como um escultor que, com cada batida do cinzel, remove o excesso para revelar a obra de arte que já existe dentro da pedra. Considere a vida de José no Antigo Testamento. Ele teve sonhos proféticos na juventude, indicando um futuro de liderança e autoridade. No entanto, sua jornada foi marcada por traição, escravidão e prisão. Houve longos anos de espera, de injustiça, de silêncio aparente de Deus. Mas em cada etapa, José permaneceu fiel, confiando que Deus estava com ele. E foi através dessas experiências difíceis que ele foi preparado para o seu propósito final, ser o governador do Egito e salvar sua família da fome. A orientação de Deus para José não veio em um único momento, mas se desdobrou ao longo de décadas, através de circunstâncias que, à primeira vista, pareciam contrárias à promessa. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas é sempre o tempo perfeito. A paciência não é passividade, mas uma espera ativa, onde continuamos a fazer a nossa parte, a buscar a Deus, a servir, a amar, enquanto confiamos que Ele está trabalhando nos bastidores. É a arte de viver no presente com a esperança do futuro, sabendo que cada momento, cada desafio, cada espera faz parte do plano maior de Deus para nos guiar e nos aperfeiçoar. A orientação divina é um processo, não um evento isolado, e a paciência é a virtude que nos permite desfrutar da jornada, mesmo quando o destino ainda não está totalmente visível.
Discernimento, a arte de ouvir a voz interior e distinguir os sinais. Em meio à orquestra de sinais que Deus utiliza para nos guiar, o discernimento emerge como uma habilidade crucial. Não se trata apenas de receber informações, mas de interpretá-las corretamente, de distinguir a voz de Deus do ruído do mundo, das nossas próprias vontades e até mesmo das influências negativas. É a arte de ouvir a voz interior, aquela que ressoa com a verdade divina, e de filtrar o que não é de Deus. Imagine um maestro em uma orquestra complexa. Ele não apenas ouve cada instrumento, mas discerne a afinação, o ritmo, a intensidade de cada um, garantindo que todos toquem em harmonia. Se um instrumento está desafinado ou tocando fora do tempo, o maestro o corrige para que a sinfonia não seja comprometida. Da mesma forma, precisamos desenvolver a capacidade de discernir os sinais de Deus, avaliando-os à luz da sua palavra, do nosso caráter e do conselho de pessoas sábias. Como desenvolver esse discernimento? Não é uma habilidade que se adquire da noite para o dia, mas um processo contínuo de amadurecimento espiritual. Envolve intimidade com a palavra. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais familiarizados nos tornamos com a voz de Deus. A palavra é o nosso filtro principal, a lente através da qual avaliamos todas as outras informações. Se algo que ouvimos ou sentimos contradiz a palavra, podemos ter certeza de que não vem de Deus. Oração constante. A oração é o nosso canal de comunicação direto com o divino. É no silêncio da oração que podemos acalmar o barulho exterior e interior e sintonizar com a voz suave e mansa do Espírito Santo. Não se trata apenas de pedir, mas de ouvir, de apresentar nossas dúvidas e de esperar por uma resposta. Humildade e abertura. O discernimento exige humildade para reconhecer que não temos todas as respostas e abertura para aceitar a correção, mesmo que ela venha de fontes inesperadas. Às vezes, a orientação de Deus pode vir através de uma crítica construtiva, de um conselho que não queríamos ouvir, ou de uma porta que se fecha de forma inesperada. Avaliação dos frutos. Jesus disse: "Pelos seus frutos os conhecereis." O discernimento também se manifesta na avaliação dos resultados. Se uma decisão, por mais bem intencionada que seja, produz frutos de discórdia, confusão ou afastamento de Deus, é um sinal de que talvez não estivéssemos alinhados com a sua vontade. Por outro lado, decisões que trazem paz, alegria, crescimento e glorificam a Deus são fortes indicadores de que estamos no caminho certo. O discernimento não é um dom exclusivo de alguns, mas uma capacidade que pode ser desenvolvida por todos que buscam sinceramente a vontade de Deus. É um convite a uma vida de atenção plena, onde cada experiência se torna uma oportunidade para aprimorar nossa capacidade de ouvir e seguir a voz do nosso pastor, que nos guia com amor e sabedoria em cada passo da nossa jornada. Rendição e confiança, entregando o volante ao motorista divino. No labirinto das decisões cotidianas, muitas vezes nos agarramos ao volante da nossa vida com uma força desmedida, tentando controlar cada curva, cada desvio. No entanto, a verdadeira orientação divina começa com um ato de rendição e confiança. É entregar o volante ao motorista divino, reconhecendo que ele conhece o caminho melhor do que nós e que seus planos são sempre para o nosso bem. Mesmo que não os compreendamos de imediato, imagine-se em uma viagem por uma estrada desconhecida. Você tem um mapa, mas o terreno é acidentado, a visibilidade é baixa e há muitos desvios. Se você insiste em dirigir sozinho, baseado apenas no que vê à sua frente, a viagem será estressante e cheia de erros. Mas se você confia em um guia experiente que conhece cada detalhe da estrada, que sabe onde estão os perigos e as melhores rotas, a viagem se torna mais segura e tranquila. A rendição não é passividade, mas uma escolha ativa de confiar na sabedoria e no amor de Deus.
Essa rendição se manifesta em desapego do resultado. Muitas vezes oramos por orientação, mas já temos um resultado pré-determinado em mente. Queremos que Deus abençoe nossos planos em vez de nos alinharmos com os dele. A rendição verdadeira é dizer: Senhor, que a tua vontade seja feita, não a minha. É confiar que, mesmo que o caminho seja diferente do que imaginávamos, o destino final será o melhor para nós. Confiança no caráter de Deus. A confiança não é cega. Ela é baseada no caráter de quem confiamos. Deus é bom, fiel, sábio e amoroso. Ele nunca nos guiará para o mal. Ele nunca nos abandonará. Quando compreendemos a profundidade do seu caráter, a rendição se torna um ato de amor e segurança, não de medo ou resignação. É saber que mesmo quando o caminho parece incerto, a mão que nos guia é segura. Obediência aos pequenos sinais. A rendição também se manifesta na obediência aos pequenos sinais, aos sussurros do Espírito, às portas que se abrem ou se fecham. Se não somos fiéis no pouco, como seremos no muito? Cada ato de obediência, por menor que seja, fortalece nossa capacidade de ouvir e seguir a voz de Deus em decisões maiores. É como aprender a dirigir. Você começa com manobras simples antes de pegar a estrada principal. Eis em meio à incerteza. A rendição nos traz uma paz que transcende a compreensão humana. Não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. É a certeza de que, mesmo quando não temos todas as respostas, temos aquele que tem. Essa paz é um termômetro da nossa rendição. Quanto mais nos entregamos, mais experimentamos a paz que vem de saber que estamos nas mãos do motorista divino, que nos levará em segurança ao nosso destino. Entregar o volante a Deus não significa que não temos responsabilidade. Significa que nossas decisões são tomadas em parceria com Ele, buscando sua direção, confiando em sua sabedoria e descansando em sua soberania. É uma dança de fé e ação, onde a cada passo, a cada curva, a cada desvio, somos guiados por um amor que nos leva além do que poderíamos imaginar. A orquestra de sinais em detalhes, afinando a escuta divina. Vamos aprofundar um pouco mais em cada um desses canais que compõem a orquestra do GPS divino. Compreender como cada um funciona e como se interligam é fundamental para afinar nossa escuta e discernir a melodia da vontade de Deus em nossas vidas. A palavra escrita, a bússola principal. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou um manual de moral. Ela é a revelação viva da mente e do coração de Deus. É através dela que conhecemos seus atributos, seus princípios, suas promessas e seus mandamentos. Quando estamos diante de uma decisão, a primeira pergunta a fazer é: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Ela nos dá o fundamento, a base sólida sobre a qual todas as outras formas de orientação se apoiam. É como a carta náutica que define os limites do oceano, as profundidades, os perigos e os portos seguros. Sem ela, qualquer outra forma de navegação é arriscada e incerta. A leitura diária, a meditação e o estudo aprofundado da Bíblia são práticas essenciais para manter essa bússola sempre calibrada. A sabedoria, o conhecimento do terreno. Deus nos deu a capacidade de pensar, de analisar, de aprender. A sabedoria não é apenas conhecimento acumulado, mas a aplicação desse conhecimento de forma prática e discernida. Ela vem da experiência, sim, mas também da busca ativa por informações, da pesquisa, da consulta a especialistas e da reflexão profunda. Quando uma decisão exige conhecimento técnico, financeiro, legal ou qualquer outra área específica, Deus espera que usemos a inteligência que Ele nos deu. Ele não fará por nós o que podemos fazer por nós mesmos. É como um navegador que, além de ter um mapa, estuda as cartas de navegação, as previsões do tempo, as características do seu navio e as peculiaridades do porto de destino. A oração por sabedoria é fundamental,
mas ela deve ser acompanhada de um esforço diligente para adquirir o conhecimento necessário. As circunstâncias, os ventos e correntes. As circunstâncias são os sinais externos que Deus usa para nos guiar. Uma porta que se abre inesperadamente, um convite que surge do nada, um obstáculo que impede um caminho que parecia óbvio, um encontro casual que se revela providencial. É vital aprender a ler esses sinais, mas com discernimento. Nem toda porta aberta é de Deus e nem toda porta fechada significa um não definitivo. Às vezes, uma porta fechada é um ainda não, ou um não por este caminho. É preciso orar, ponderar e comparar as circunstâncias com a palavra e a paz interior. É como o navegador que sente o vento nas velas, observa as correntes e as ondas e ajusta o curso de acordo. As circunstâncias são dinâmicas e nossa resposta a elas também deve ser flexível e atenta. A comunidade, a tripulação experiente. Ninguém é uma ilha. Deus nos colocou em comunidade para que possamos nos apoiar, nos aconselhar e nos corrigir mutuamente. Buscar o conselho de pessoas maduras na fé, que têm experiência e sabedoria, é um canal poderoso de orientação divina. Eles podem oferecer uma perspectiva externa, apontar pontos cegos e nos ajudar a ver a situação com mais clareza. É como ter uma tripulação experiente a bordo, onde cada membro contribui com sua expertise para a segurança e o sucesso da viagem. A humildade para pedir conselho e a sabedoria para discernir qual conselho seguir são essenciais. Lembre-se, a sabedoria está na multidão de conselheiros, a paz interior, o sensor de alinhamento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é um dos indicadores mais poderosos de que estamos alinhados com a sua vontade. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas na certeza da presença de Deus em meio a eles. Quando uma decisão, por mais desafiadora que seja, traz uma profunda sensação de paz e convicção, é um forte sinal de que estamos no caminho certo. Por outro lado, uma inquietação persistente, uma sensação de desassossego, pode ser um alerta para reavaliar. É como um sensor no navio que indica se ele está em equilíbrio e navegando suavemente. Essa paz é um dom do Espírito Santo, e cultivá-la através da oração e da comunhão com Deus é fundamental para o discernimento. Ao aprender a reconhecer e integrar esses diferentes canais de orientação, começamos a ouvir a sinfonia completa da vontade de Deus em nossas vidas. Não é uma voz isolada, mas uma melodia harmoniosa que nos guia com amor, sabedoria e propósito em cada decisão cotidiana. O GPS divino ativado, sua jornada de decisões com propósito. Chegamos ao fim da nossa exploração sobre a orientação divina nas decisões cotidianas. E espero que você tenha percebido que a busca pela vontade de Deus não é um enigma a ser decifrado, mas uma dança contínua com o Criador. Não se trata de esperar por uma voz audível ou um sinal espetacular, mas de aprender a sintonizar com a orquestra de sinais que Deus utiliza para nos guiar. A palavra, a sabedoria, as circunstâncias, a comunidade e a paz interior são os instrumentos dessa sinfonia divina. E a nossa tarefa é aprender a ouvir e a discernir cada nota. Lembre-se das perguntas que fizemos no início. O labirinto das escolhas, o silêncio aparente de Deus, a dificuldade em diferenciar sua voz. A resposta para essas inquietações reside na compreensão de que Deus está sempre falando, sempre guiando, sempre presente. O desafio não é que Ele esteja em silêncio, mas que nós, muitas vezes, não estamos sintonizados. A paciência, o discernimento, a rendição e a confiança são as chaves para ativar o seu GPS divino e navegar com propósito e paz em meio às complexidades da vida. Que este devocional tenha sido um convite para você recalibrar suas antenas espirituais, para afinar sua escuta e para se entregar mais plenamente à direção de Deus. Que você se sinta encorajado a mergulhar mais fundo na palavra
a buscar sabedoria, a observar as circunstâncias com olhos de fé, a valorizar o conselho da sua comunidade e a cultivar a paz que vem de estar alinhado com a vontade de Deus. Lembre-se que a orientação divina não é um evento isolado, mas um processo contínuo de relacionamento, onde cada decisão se torna uma oportunidade para aprofundar sua intimidade com o Pai. Agora, o convite é para a ação. Não deixe que essas reflexões fiquem apenas na sua mente. Leve-as para o seu dia a dia. Comece a praticar a escuta ativa, a buscar a Deus em cada pequena e grande decisão. Permita que Ele seja o seu guia, o seu conselheiro, o seu GPS divino. Confie que Ele tem o melhor caminho para você, mesmo que ele não seja o mais óbvio ou o mais fácil. A jornada pode ter seus desvios e desafios, mas com Ele no controle, o destino é sempre certo e cheio de propósito. Se esta mensagem ressoou em seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa de direção. Deixe seu comentário, seu like e inscreva-se em nosso canal para continuarmos juntos nessa jornada de descoberta e crescimento. Sua participação é fundamental para que essa mensagem de esperança e orientação alcance mais vidas. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente, e que a sabedoria divina ilumine cada passo da sua jornada. Amém.